Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do projeto 1957. Vamos esperar todo mundo entrar. O Marcel já entrou. Só vou mandar aqui geral pra galera. Segura aí, mano. Já te chamo. Só tô mandando aqui pra todo mundo. Vou já chamar o Marcel para entrar. Marcel já está entrando. Já está conectado. Boa noite, Marcel. Boa noite. Tudo bem? Tudo e vocês, Teninho? Tudo bem. Seja bem-vindo ao projeto 1957, terceiro entrevistado. Que honra. Só explicando para todo mundo que está entrando, esse projeto é um projeto que eu criei para ajudar as pessoas a desenvolverem as carreiras profissionais delas. É um projeto para ajudar as pessoas a alcançarem sucesso, né? E assim, quando a gente fala sucesso, eu tenho dito isso, é o sucesso de cada um, né? Para algumas pessoas o sucesso é alcançar a presidência da empresa, para algumas pessoas o sucesso é ter independência financeira e morar na praia, para algumas pessoas o sucesso é permanecer na mesma cadeira para sempre, acomodado e está tudo bem. Cada um tem o seu objetivo, aqui a ideia é ajudar as pessoas a definirem objetivos, montar estratégias para chegar nesses objetivos, táticas, e trazer pessoas para nos inspirar, né? E o Marcel, por que o Marcel está aqui? A gente vai falar de equilíbrio, estratégia e foco, né? Por quê? Porque o Marcel é um cara que eu conheço há 15 anos, pelo menos, quase 20 anos, e sempre o Marcel pensou milimetricamente tudo na carreira dele, né? Desde o dia 1 que eu conheço o Marcel, ele é estrategista, ele pensa, tipo, no próximo passo dele, ele já pensa no que vai acontecer no melhor e no pior cenário, é um cara extremamente equilibrado emocionalmente, já passou por grandes empresas, ficou muito tempo nessas empresas, ou seja, um cara que sabe jogar o jogo do longo prazo, entende que o jogo do longo prazo é fundamental. Marcel passou por Whirlpool, passou por L'Oréal, passou por Cielo, hoje é Retail Manager na Rémy Cointreau, um grupo francês gigantesco que produz licor, champanhe, conhaque, depois ele pode falar mais sobre isso, sobre o dia a dia dele. Mas de cara, Marcel, seja bem-vindo e conta pra gente como é que você pensou na sua carreira desde o começo até chegar aqui. Cara, é engraçado, porque nunca foi uma coisa estática, né? Muitas coisas acontecem, por mais que você faça planos, muitos desses planos dão errado. Então, vem muito da tua capacidade e tua resiliência de analisar o que aconteceu e falar, poxa, eu queria chegar até aqui. Deu certo? Não, não deu. Qual que é o plano B? Qual que é o plano C? E você se preparar para eles. Se preparar com trabalhar com frustração. Né? Acho que não existe nenhuma pessoa no mundo que vai falar, nossa, minha carreira é perfeita, nunca me frustrei, isso nunca aconteceu. É inexistente. Todo mundo se frustra, essas coisas acontecem. Aquele vídeo do Rocky Balboa que ele fala, como você vai apanhar e seguir em frente, né? Uhum, Um pouco da minha carreira, eu comecei como estagiário na Whirlpool, né? Eu tive alguns outros estágios menores antes, mas de importância mesmo foi a Whirlpool, que eu e você entrei. começou em marketing, né? Eu comecei em vendas, cara. Tem uma história interessante aí do como eu fui para ser entrevistado para uma vaga de marketing. Aí Uhum, uma gerente de vendas na época, que se tornou a minha primeira chefe, ficou sabendo que tinha uns candidatos a estagiário ali. Aí ela se uhum, enfiou no meio e falou: eu quero entrevistar uns dois, três. E aí ela foi me entrevistar. E a princípio eu não sabia se ela era gerente do quê. Ela começou a. uhum. E aí, tudo bem? Como você vai? Né? Que você estuda, né? Que você já fez, blá blá blá. Aí ela falou: olha, eu sei que você está aqui com uma vaga de marketing, né? Mas eu acho que você tem um perfil mais comercial, tudo. Já pensou em ir para vendas? Aí, sinceramente, naquele ponto, naquele segundo que eu estava ali na frente daquela mulher, eu falei: olha, não. Aí, excelente vendedora que ela é, Mariângela Lopes, foi a minha primeira chefe. Eu brinco que até hoje é a minha chefinha do coração. Ela começou a desenhar todo o organograma do como funcionava, de qual hora era responsável do quê, blá 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 blá. E ela falou: e aí, o que você acha? Você topa? Eu falei: quer saber? Vambora. Aí, importante. Quando ela falou: você topa? Na hora, como eu fui lá para fazer uma entrevista de marketing, eu falei: pô, mas eu quero trabalhar com marketing. Eu falei: eu vou ser vendas. Eu já virei para o tempo, ela falei:
como que é depois para mudar? Se eu quiser, porque eu falei, eu tenho pelo menos 2 anos aqui com vocês. Como que eu posso fazer essa mudança depois? Ele falou, não tem problema. Ele falou, tem um monte... Aqui o pessoal troca entre vendas e marketing direto, tem um monte de gerentes que são amigas minhas, você fazendo um bom trabalho, a gente te roda aqui pela empresa. Eu falei, beleza, topei. E você já querendo saber o próximo passo, né? Tá Então, querendo o que, saber? que vai acontecer? Se você escolher É, vendas, o que, que vai acontecer? Você sempre pensando no próximo passo. exato. E você já tinha aquele desejo, né? Porque a gente conversa muito desde quando a gente entrou para o mercado de trabalho, a gente sempre tinha essa brincadeira, né? Quem se tornar diretor primeiro, paga o almoço do outro, né? Ou dá o primeiro salário. A gente tinha umas brincadeiras. O salário. Dá o primeiro salário, né? A gente tinha brincadeira, eu, o Marcelo e o André, que era assim. E o André foi o primeiro a entrar, né? A primeira a virar diretor foi o André e não pagou almoço para ninguém. Nem deu salário para ninguém. E aí, naquela época, você já tinha isso na cabeça, assim, essa visão de, putz, eu quero ser líder, eu quero liderar uma grande empresa, uma grande marca, você já tinha isso? Eu não tinha claro na minha cabeça. Eu sabia, claro, que eu queria crescer, que eu queria chegar em posições estratégicas, mas eu não sabia se era através de grandes multinacionais ou se eu queria empreender. E para ser sincero, até hoje eu ainda tenho algumas dúvidas, mas cada vez mais claro para mim tá que a carreira executiva é mais para mim do que empreender. Mas uma vez entrando numa grande multinacional, eu comecei a observar o que acontecia em volta. E nesse ponto eu posso falar que eu tive sorte de começar numa incubadora muito boa, que foi uma escola muito bacana, que foi a Whirlpool. Por quê? Porque é uma empresa centenária, líder de mercado, né? De diversas marcas importantíssimas, de extrema qualidade, de uma organização interna de processos e de gente muito boa, de processos de RH muito bem desenvolvidos, né? Que ela fabrica a Brastemp e a Consul aqui no Brasil, a KitchenAid e outras marcas mais mundo afora. E eu comecei a observar, porque era muito bem comunicado o que acontecia pelo RH na empresa. Então, por exemplo, sempre que alguém era promovido, eles passavam, quem foi promovido, quem que é essa pessoa, ou quem foi contratado para tal posição, e vinha uma breve descrição dessa pessoa. Tipo, pessoa fulano ou fulana, tantos anos, fez faculdade em tal lugar, fez pós-graduação em tal lugar, já passou para a empresa XYZ e assumiu vaga top, assim. Fala, pô, fulana é boa. Aí chegava outro dia eu também, fulana... E você modelava essa galera, assim, você falava assim, puta, essa galera tem esse tipo de perfil, faz esse tipo de universidade, foi isso que eu comecei. E aí você ia tipo atrás, entendi. Por isso que eu comecei a olhar, porque, lógico, você chega ali, estagiário, tudo você quer, você já se anima e fala, pô, quero um dia ser diretor, ser GG, né, ser CEO. Então você começa a ver quem são essas pessoas, né? Porque, obviamente, é uma pirâmide. Como é que você chega lá? São poucas pessoas, né? Você vai falar no Brasil, empresas de alto nível, você tá falando o quê? 350, 400 no máximo, né? Exato. Grande porte nos diversos setores. Então, são poucas pessoas. Aí eu comecei a ver o padrão. Então, grande parte eram engenheiros, administradores, né, todos com pós-graduação, mas o que começou a chamar a minha atenção foi que nas vagas realmente de destaque, né, de posições de liderança realmente seniors, todos tinham especialização fora do Brasil. Todos, absolutamente todos. Né? Ou Harvard, MIT, Kellogg, Berkeley, Stanford, sabe? Todos os lugares, as top 20 Estados Unidos. Aí, passado pela cabeça, né? Tava na faculdade ainda, né? Você não tem noção do que passa no mundo afora, do que é realmente o dia a dia de multinacional. Aí aquilo me ficou com a pulga na cabeça, né? Falei, poxa, tô na faculdade ainda, legal, mas eu vou olhar para isso quando eu me formar. Aí passei o primeiro ano lá na Whirlpool, foi tudo muito bacana. Depois acho legal a gente voltar e falar da importância dos chefes, cara. A importância de primeiros chefes para sua carreira. Todo mundo tem falado isso muito aqui, assim, a importância dos chefes e das pessoas em volta, assim, em quem se apoiar, porque você acaba modelando, né? E se você tem a sorte de ter chefes bons e inspiradores, você modela demais, você ganha um tempo absurdo nesse processo. E nessa parte, quando você entra na Whirlpool, eu acho que você já traz, e tem uma coisa que o Marcel me ensinou mesmo, que é a matriz do esforço e impacto. Eu nunca vou esquecer o dia que você falou isso para mim, Eu aprendi porque,
Cara, tem absolutamente tudo a ver com performance de carreira, assim. Conta como é que é, porque você me explicou como é que era essa matriz e a partir daí eu passei a usar também. Depois dos 2 anos de estágio lá na Whirlpool, eu fiz diversos programas de trainee, eu fui aprovado no trainee da Whirlpool mesmo, e num programa de talentos da Ambev, não no programa de trainee, mas no programa de talentos, aí eu acabei optando por ficar na Whirlpool mesmo. Eu gostava muito de lá, eu gostava das pessoas, eu já tinha montado um nome bacana para mim, as pessoas gostavam do meu trabalho, eu falei, quer saber, acho que não é momento de trocar, vou ficar aqui. Aí, durante o processo de trainee, uma das coisas que você faz é um treinamento Six Sigma, né? Que você, na metodologia Six Sigma, o primeiro, na verdade, é o White Belt, mas a gente entrou já no Green Belt, que são diversas ferramentas de gerenciamento de projetos, porque todos os trainees na Whirlpool, cada um entra para gerenciar um projeto, e você tem um escopo de 1 ano para entregar o melhor possível aquele projeto, e eles te dão essas ferramentas. E uma das ferramentas chama Matriz Esforço-Impacto. Então, ou seja, basicamente é um gráfico cartesiano, eixo X, eixo Y. Num você coloca qual que é o impacto, pode ser financeiro, market share, não sei o que, qualquer métrica que você achar que é interessante. E qual que é o fazer esforço, pode ser ou de capex, ou de tempo, né, do que você for. E eu pensei, poxa, você pode fazer isso, né, pensando na sua carreira. Então, uma coisa que, infelizmente, na época, isso é uma coisa que depois eu quero tocar, que eu acho que a gente teve a carreira 1.0, que foi a época dos nossos pais, de passar 30 anos na mesma empresa, a carreira 2.0, que é o que nós estamos passando ainda, que é com essa mudança maior de empresas, e a carreira 3.0, que vai ser mais baseada em home office e sem tanta interação com o pessoal do escritório, que eu acho que é uma outra coisa que vai acontecer que a gente tem que acompanhar de perto. Sim. Eita, me perdi o que eu estava falando. Não, e aí você está falando da matriz, né? Do esforço impacto. A matriz. Aí eu percebi que falei, poxa, quer queira que não, primeiras impressões ficam. Então, como você consegue algumas vitórias rápidas, né? Tinha um gerente geral na época que era o meu mentor do Lawrence Trainee, e falava, cara, você precisa de quick wins, você precisa de vitórias rápidas, né? Para fazer o seu nome, para as pessoas prestarem atenção no que você diz. Então, eu falei, poxa, se eu conseguir adequar isso, ver quais são os problemas mais críticos daquela posição, ou quais são as metas mais críticas para serem atingidas, e o que é mais, literalmente, mais fácil de fazer, que vai dar esse primeiro tchan, que é mais fácil você mostrar para a diretoria do que tem sido feito, que você está fazendo alguma coisa, isso mostra as pessoas, pô, aquele cara está trabalhando, aquele cara entrega. Porque às vezes a pessoa pode entrar na vaga e falar, nossa, preciso montar aquele esquema de 108 mil slides para mostrar qual que é o problema real da área, não sei o que, né? E o cara passa 6 meses trabalhando naquilo. Bicho, a empresa não tem 6 meses. Ou no mínimo não, capital literalmente de status dentro da empresa, que eles te deem esse tempo de entregar esse projeto, né? Total. A menos que seja uma vaga já muito alta, assim, ó, o cara chegou como CEO. E mesmo como CEO, eu acabei de passar uma troca de CEO na Remi, que depois a gente comenta, não deu 6 meses. O cara demorou 1/4 para entregar um novo projeto. Não, exato, é o que você falou, e eu acho que tem tudo a ver com esse negócio de carreira 1.0, 2.0 e 3.0, porque, assim, na carreira 1.0, até o meu pai entrou na live aqui, ele comentou uma coisa que é interessante. Quanto mais tempo você ficava numa empresa, mais competente você era julgado, vamos dizer assim, né? Você é competente porque você está muito tempo na empresa. Hoje em dia, se você encontrar alguém na empresa que está 2 anos e não construiu nada de relevante, ou só ficou na cadeirinha dela fazendo aquilo que tinha que ser feito, cara, você fala, tem algum problema aqui. Tipo, a pessoa não tem ambição, ela não entrega tipo, mais do que ela é contratada, porque hoje até postei um vídeo disso, né? Que, cara, isso é padrão também. Eu comecei a criar essas coisas, esses conteúdos, porque eu comecei a identificar padrões e comecei a aplicar em mim também. Quando eu fazia aquilo que eu era contratado para fazer, nada mudava. Nada mudava. Ninguém me percebia diferente, ninguém me valorizava mais, eu não era promovido, eu não tinha reconhecimento. Quando eu passo a olhar para o meu negócio, para a minha cadeira, e até onde eu posso ir na minha cadeira, né? Ou além do que eu posso ir, sem, obviamente, interferir no trabalho de ninguém, né? Prejudicar o trabalho de ninguém. Mas entregar além daquilo que esperam de mim, cara, você é muito percebido. E aí, quando você coloca esse tipo de entrega nessa matriz, é batata, porque você chega no primeiro mês, você já fala assim, cara, quem é esse cara? Exato. Onde estava escondido? Sabe? Tipo, você faz uns 100 metros ali, cara, óbvio que o jogo é de longo prazo, mas os seus primeiros 100 metros dizem muito sobre o que vai acontecer na empresa depois. Dá fôlego e te dá
credibilidade para você ir atrás dos projetos ou mais custosos ou mais demorados. Porque se você tentar Uhum. ir de primeira nesses projetos, vai ser mais difícil. Claro. E outra, não é certeza que vai dar certo aquele projeto. Tudo Total, você total, testa hipótese e total. você tenta. Né? Você tem que ser muito ágil nos seus testes e tentar ver o que você consegue modular isso ao longo do tempo. Poxa, se você tenta esse projeto longo e não dá certo, cara, já passou quase um ano, já é um fechamento de ciclo. Então, ou seja, já tinha tempo, Total. pelo menos alguma coisa, algum resultado, e aí já vão olhar, putz, provavelmente a relação vai ser, a reação não precisa ser, contratamos errado, né? Uhum. A Mari pediu aqui para contar mais sobre a matriz, porque eu queria relacionar um pouco a matriz quando você chega no lugar. Você passou por empresas, né? Você está numa empresa gigante, assim, cara, são milhões de pessoas, assim, milhões, mas são milhares de pessoas em várias sedes, né? O Whirlpool é assim, a L'Oréal é assim, a Cielo é assim, e a Remy é assim. Você chega, tipo, você primeiro avalia o ambiente que você está, você entende quem são vamos dizer assim, as pessoas que mais influenciam ali naquele ambiente, quem são os tomadores de decisão, monta a planilha para você e começa a seguir essa planilha, você mapeia mesmo, você coloca o que é sucesso com menor impacto e começa a dar check na planilha, na matriz? Sim, você pode. É que eu sempre fui uma pessoa, eu sempre fui meio que wing it. Eu levava assim, eu fazia um plano na minha cabeça e eu ia. Então, eu Uhum. tinha um plano estratégico na minha mente do que eu tinha que entregar naquele ano. Que é o que você falou, eu assumia uma cadeira já pensando, ok, qual que é o próximo? Então, já pensei Exato. em ciclos da empresa, que normalmente, lógico, numa posição de entrada, os ciclos são mais curtos. Você vai falar ciclos de 10 meses, 11 meses, um ano e meio, né? Quando você Uhum. vai progredindo na carreira, até uma das coisas que costuma ser uma das primeiros sinais que frustram, principalmente a geração Y, os Zs que vão chegar, é que os ciclos ficam mais longos. Então todo mundo estava acostumado a ser promovido todo ano, um aumento todo ano, uma mudança grande de escopo todo ano, cara, isso vai encolhendo. Que aí Encolhendo, especialmente para quem não faz sempre mais, né? Tipo, porque, por exemplo, a gente viveu uma fase que tinha mais dinheiro no mercado, obviamente, né? A gente entrou num período que não era crise, ou estava começando crise no mundo, mas no Brasil não era, lá para 2007, 2008, e a gente cresceu muito rápido, né? Então, não, muito não está impulsionado no pelo mercado. começo da carreira, Stênio. Isso é uma coisa que eu tenho Não, total, é, total, total, longa do que a gente pensa. E nesse sim. contexto de reforma da Previdência, de aumento da expectativa de vida, cara, tranquilamente, a gente tem pelo menos, a gente falou, tá, 15 anos de carreira, tem no mínimo mais 25, 30. No mínimo. Tranquilo, Então, tranquilamente, você parar pra tranquilamente, falar, cara, hoje em dia a gente tranquilamente. é executivo, um diretor, alguma coisa, bicho, você não vai virar CEO daqui 2 anos, depois teu ciclo CEO, CMO, que seja, CIO, vai durar mais anos, ok, acabou, se aposenta, tchau, vai morrer. Não, né? Você tem que se reinventar, você tem que seguir. Estênio, caiu? Voltou. Pronto, voltou. Tinha caído Mas aí. aí eu acho que tem a ver com a carreira 3.0. O que eu tenho dito, assim, conversado com muita gente, até no domingo a gente estava falando sobre isso, sobre home office, né? É que agora cada vez mais as pessoas vão ser empresas, né? Cada vez mais você vai trabalhar, talvez você trabalhe cada vez mais por projeto, isso óbvio que é no tempo, mas a gente vai ver muito mais isso. Você como prestador de serviço daquela empresa, porque você é um especialista em alguma coisa, porque você vai poder trabalhar remotamente, porque as relações de trabalho vão ser mexidas naturalmente. Você já é um cara que trabalha remotamente há muito tempo, né? Sim. Você é um cara de vendas, você é um cara da rua, você viaja pra caramba. Então, assim, Cara, que é uma das coisas que eu queria tratar com você. Seu ó, dia a dia, assim, é muito maluco, porque você está sempre na rua, como é que você mostra, né? Como é que você faz aquele marketing pessoal que é importante? Como é que você mostra resultado? Como é que você conta essas coisas? Como é que você dá visibilidade, né? O que a gente fala do gestão do intangível, né? aí que tá. Não é tão intangível, porque se você traz resultado e você gera valor, você tem que falar, você tem que se comunicar. Aí você tem que ser vendedor de você Exato, mesmo. Sabendo que você exato. tem pouco tempo escritório, vou dar um exemplo. Que eu falei, eu faço home office desde 2009. Ou seja, mais Uhum, de 70, facilmente, quase 70% da minha carreira tem sido baseado em home office. Então, uhum, eu preparava assim, eu vou estar na matriz daqui um mês.
quem que eu tenho que encontrar, o que eu tenho que apresentar, o que eu tenho que falar sobre o que eu estou fazendo. Quais são as alianças que eu tenho que construir nesse período de tempo muito curto, né? Então, assim, era uma viagem muito maluca. Isso, inclusive, já na L'Oréal, que eu ficava até mais tempo sem ir para a matriz, que eu ficava, realmente, 3, 4 meses para ir para o escritório em Miami. Cara, eu chegava no escritório lá, tinha as reuniões e ficava até mais tarde para conseguir encontrar as pessoas, né? Para conseguir ser visto, né? Aquela coisa, dar um rosto no e-mail é realmente muito importante. E no home Total, office, total. você pode se prender só a fazer o que te pedem. Porque senão, aí de novo, você vai ser pouco visto. Né? Você tá ali fazendo Exato. só o dia, acaba ficando realmente muito curto. Você sim, você tem mais flexibilidade. Quando você está ali sentado no aeroporto esperando o seu voo, às vezes você já terminou o que você tinha que fazer, você já fez a reunião, tudo já mandou a ata da reunião do cliente. Poxa, começa a pensar, cara, qual que é o próximo passo com esse cliente? O que eu posso fazer? O que a empresa não tentou ainda? E começar a montar umas apresentações. Cara, quando o Bolsonaro foi eleito, que eu tava no Uruguai, numa viagem com o meu chefe. Aí, lógico, a América Latina é um mercado muito importante dentro de travel retail. Depois eu explico um pouco do que é travel retail. Ah, Uhum. mas eu tinha certeza que todo mundo na empresa ia querer saber o que significava a eleição, essa troca, essa grande quebra, né, que teve. Não vou entrar no caso se foi bom, se foi ruim, porque não é o foco da. É, mas eu falei, putz, com certeza as pessoas vão querer saber o que vai acontecer, quais são as expectativas. Eu voltei de um jantar com um cliente e meu chefe, sem brincadeira, acho que era 10 e pouco da noite. Eu fiquei até as 2 da manhã, cara, montando uma apresentação com um monte que tinha de projeção da XP, traduzir, não sei o que, né? Montei uma apresentação e mandei no meio da madrugada já para o chefe, não Puta. sei o que, né? E, cara, já tava lá. Ou seja, eu falei, putz, é uma oportunidade que apareceu, me deu o clique, Animal. eu preciso estar Animal. surfar essa onda. E no dia seguinte, Animal. não tava na mão do CEO, cara. O chefe do Não, meu animal. Animal. e mandou a apresentação para todo mundo. Então, ou seja, pô, eu ganhei Puta. muito capital, né? Capital pessoal, numa coisa que assim, Sim. um estalo. Falei, poxa, a oportunidade está aí, eu posso fazer isso. Fui lá e fiz. Mas, cara, eu acho que a oportunidade, eu não, de verdade, eu não acredito em sorte, cara, de verdade, porque eu acho que você, que nem estava falando, você entrou na Whirlpool e você já tinha um norte, sabe? Não que você tivesse já um objetivo, que você queria ser presidente de uma empresa multinacional, mas você já sabia onde você queria chegar. Tipo, que nem você falou, eu sento numa cadeira, eu já fico pensando o que eu preciso fazer para ir para a próxima, eu já começo a atuar como próxima cadeira. E aí, cara, você fica pensando. Aconteceu uma coisa muito parecida comigo, em proporções menores. Eu estava num evento do grupo de atendimento, né? Cara, eu estava assistindo um monte de tendência de mercado, de comportamento do profissional de atendimento, que cada vez mais precisaria ser um profissional de negócio, precisava entender de macroeconomia, tarará. E aí, no final do evento, eles chamaram para um happy hour. E eu passei o evento inteiro tomando nota de várias coisas. Eu estava doido para escrever, para começar a escrever artigo e tal. E aí eu saí desse evento e falei assim, cara, eu não vou pro esse happy hour, eu vou voltar para casa e vou escrever as minhas impressões sobre esse evento. Uhum. Quase uma matéria, assim. E aí, cara, eu voltei para casa também, igual. Aí eu entrei no banho, foi muito maluco. E aí o banho começou a virar uma coisa meio sagrada para mim, que o banho começou a concatenar minhas ideias, eu comecei a concatenar todas as minhas ideias no banho. Quando eu tô meio perdido cerebralmente, eu vou pro banho, cara, e a coisa se resolve. E aí eu fui pro banho, cara, eu escrevi o artigo na minha cabeça inteirinho. Aí eu sentei no computador, cara, passei 2 horas, tarará, escrevi, postei, 7 horas da manhã, fiz uma estratégia, falei, vou postar 7 horas da manhã, marcar todos os diretores Uhum. do grupo de atendimento. Marquei, cara, o artigo fez assim, ó, bum, explodiu no mercado inteiro, entendeu? E aí todo mundo começou a me reconhecer como uma pessoa que escrevia sobre o mercado. Por quê? Porque me deu estalo, por quê? Porque eu tava pensando naquilo o tempo inteiro, sabe? Objetivo, cara, pensando naquilo, o que eu posso fazer para ir para cima, como é que eu posso fazer? Me veio aquilo, que foi o que aconteceu com você. Cara, você sempre está pensando em além, entregar mais do que a sua cadeira. De repente você está sentado lá, você vê que trocou o presidente, isso vai ter um puta do impacto no seu negócio, a gente pode falar disso agora, especialmente na sua cadeira, né? E aí você fala, cara, isso aqui é muito importante, especialmente para as pessoas entenderem o contexto que eu estou vivendo. Então eu Exato. preciso fazer um relatório sobre isso. Mas conta, por que teve um impacto forte a troca de presidência, né? Especialmente essa quebra de gestão? Em dois momentos. Primeiro, que o Brasil vinha de uma escalada. Eu trabalho com travel retail, então, ou seja, eu trabalho com varejo de aeroportos, eu trabalho com os duty frees. Então, aeroportos, lojas de fronteira, ferries, cruzeiros.
todas essas regiões que vendem produtos tax-free, sem imposto, elas são gerenciadas por uma forma diferente em todas as empresas, porque são produtos específicos, a cadeia logística é diferente, são SKUs específicos, você não tem aquele cliente que vai e volta, é literalmente um passageiro, ele passa pela loja e vai. Então você tem algumas dinâmicas diferentes nesse mercado. E ele é um mercado inteiramente precificado em dólar. Então não tem jeito, é cabal. O dólar sobe, você tem uma crise no mercado. O dólar desce, as pessoas voltam a viajar. Aliás, não é tão nítido assim. O dólar estoura, a venda desaba na mesma proporção. O dólar começa a baixar, as vendas começam a melhorar aos poucos, porque as pessoas têm um delta T até realmente confiar que o dólar abaixou, marcar a viagem, gastar. É um ciclo muito mais longo. Pode crer. O cara não vai para lá para comprar, né? Ele vai para viajar, ele passa por lá. Exato. Tirando o passageiro de business, que é um cara que está lá, business a negócio, não um cara que está na classe ele é frequente, aí sim é um cara que compra para se estocar, que compra para presentear com muito mais frequência. O resto, sim, são pessoas, na média, que a gente tem aqui no Brasil, média, obviamente, não da população brasileira, a gente tem uma inequalidade gigantesca. Média de quem viaja internacionalmente são de 1 a 2 por ano. É o que a gente tem de pesquisa com o do dia aqui do Brasil. Então, aquele cara tem aquela promoção, ele não vai ver a promoção do mês que vem, provavelmente. Né? Então, você precisa literalmente agarrar aquele cliente naquela hora. Passou, meia depois o voo já passou, a loja já está vazia, os passageiros já saíram, acabou. Né? Você tem outros passageiros, outro avião que chega de outro lugar, com outro perfil. Era difícil demais entender o público. Muito difícil. Você chega um avião de Miami, família, criançada, não sei o quê, voltando da Disney. De repente chega o voo de Angola, cara. Um monte de imigrante. Mas muito no Rio. E o voo de Angola era um dos que mais vendia, cara. Porque eles tinham pouca oferta no mercado local deles, eles vinham para cá, os passageiros ficaram malucos. Então eles compravam muito, muito, muito. E aí, de novo, um perfil completamente diferente. Então, você tem que treinar o teu vendedor como que ele se porta nas duas pontas, né? Sim. E aí o Bolsonaro foi eleito. A política, você mexe diretamente com o dólar, é visível. Total. E agora, né, cara? Porque assim, porque você, né, você construiu sua carreira super, né, como eu disse lá no começo, milimetricamente planejada. Claro que percalços aconteceram, nem tudo que você planejou aconteceu, outras coisas melhores aconteceram. E óbvio que nesse caminho você teve derrotas também. Acho que agora, até pelo que você contou, pelo negócio que você trabalha, né, o contexto que você trabalha, você deve estar sofrendo pra caramba, assim, cara. Como que tá sendo esse seu dia a dia? As pessoas não estão viajando, né? Tipo, tem operação fora do país que está quebrando, que está fechando, operação de companhia aérea. A gente viu ontem isso. Como que você está lidando com isso, cara? Você, como sua carreira, tá? Não estou dizendo a empresa, assim, porque é a sua posição que está, eu não diria em risco, mas assim, está sob cheque, né? O que você vai fazer de diferente agora, né? O que é o seu negócio agora se as pessoas não viajam? E você trabalha com duty free? Cara, os últimos meses, o que a gente tem feito é se preparado para o retorno, imaginando que o retorno vai acontecer. E, claro, nós temos cenários do retorno em V, do retorno em U, do retorno em L, do caso haja uma segunda onda global, e a empresa tem feito algumas decisões para segurar custo, infelizmente, porque a nossa venda, ela literalmente acabou. Eu tô 95% abaixo do ano passado. E como tá seu emocional? Porque assim, a gente falou muito de estratégia e acho que ficou claro para todo mundo que você é extremamente estrategista com a sua carreira e com o seu trabalho, né, com o seu dia a dia. Você é um cara extremamente focado, né, e tem uma resiliência absurda do ponto de vista que você, para a média das pessoas que trabalham hoje, estão no mercado de trabalho, fica muito tempo nas empresas, né? Você acredita num projeto, né? Você acredita numa série de ciclos para que se cumpra aquilo que você planejou. Eu acho que a diferença das pessoas que jogam a longo prazo é que são pessoas que têm planejamento. Quem não tem planejamento não topa jogar o jogo do longo prazo.
acha que tudo é para agora. Igual você falou, as gerações, especialmente mais novas, é Sim. para agora, é para agora, é para agora. Não deu em 3 meses, tchau. Não deu em 3 meses, tchau. E o jogo do longo prazo é o melhor, sem dúvida, mas quando você tem um plano, fica mais fácil jogar esse jogo. Sim. Inclusive, É... Tênio, de uma enquete que você colocou essa semana, falando se eu quero ser promovido, do que eu faço? Se eu busco meu espaço na minha própria empresa ou se eu saio para buscar? De novo, eu acho que depende muito do momento da sua carreira que você está, né? Ah, Você está no começo da sua carreira, num primeiro nível de gerência, alguma coisa, é mais normal você pegar uma pessoa com menos experiência e a empresa apostar em um cara júnior, porque o impacto, caso a contratação não seja exata, não seja correta, putz, a gente apostou no cara, não deu certo, ok. Agora, quando você entra em cadeiras mais altas, muito difícil você pegar uma empresa grande, de ponta, que vai dar um C-level, uma diretoria executiva para uma pessoa que nunca passou por isso. Você pode ter sido total. executivo numa grande empresa, mas, cara, alguns O passos risco é muito grande. você tem que achar na sua empresa. Claro, às vezes você foi bloqueado, aquilo não vai acontecer, como aconteceu comigo em uma das empresas que eu passei, e você realmente tem que falar, Uhum. ok, não vai ser aqui, plano B. Movimentação lateral, ou às vezes Perfeito, perfeito, abaixo, perfeito. para manter no seu plano. Isso Mas você aconteceu. só consegue. E aí, as duas enquetes que eu fiz, cara, a primeira que foi essa que você falou, que eu achei impressionante, que é tipo, eu acho que foi 87% das pessoas dizem que saem da empresa. E eu fiquei assustado, porque eu imaginava que ia dar isso, porque assim, normalmente, isso é dado também, cara. As empresas, até as gigantes, não tem mais um plano, nem tem como dar um plano de carreira para as pessoas mais. Eu acho que cada pessoa precisa construir o seu próprio plano. E na enquete seguinte, eu perguntei se as pessoas tinham um plano de carreira. Uhum. E a maioria, acho que 60 e poucos por cento, disseram que sim, que tem um plano de carreira. O que eu achei muito legal, porque eu falei assim, cara, talvez as pessoas já tenham, óbvio que eu não tenho dados suficiente, nenhuma amostra suficiente para concluir, mas as pessoas, teoricamente, de duas uma, elas já perceberam que a realidade, essa carreira 3.0, não é sobre as empresas construírem o seu plano, mas você construir o seu plano e seguir em frente, e ter persistência, ter foco, ou as pessoas já falaram assim, cara, eu desisto, o meu plano, na verdade, ou é o plano da empresa ou o plano é seu. Eu acho que as pessoas estão pensando no plano delas, porque elas já entenderam que a empresa não tem um plano, sabe? Não, e não vai ter. E aí tem uma outra coisa que eu ia falar, que é relacionada a esse equilíbrio, né? Porque você fica muito tempo na empresa, né? E aí você especificamente também, e você aguenta muita coisa. Você aguenta, inclusive, aquela movimentação que talvez você ia ter e você não teve. E aí, como é que você faz? Você pode se movimentar, você pode analisar estrategicamente pela sua carreira e falar assim, cara, eu não quero ficar aqui, eu quero ir para outro lugar. Mas e como aguentar? E falar assim, cara, eu preciso aguentar isso. Como que você lida com isso? Porque, cara, a energia baixa, a motivação baixa. E eu sei que você já passou por isso que eu estou perguntando especificamente. Você tinha um plano, esse plano não foi realizado, Uhum. isso acontece com todo mundo. E aí, como é que você retoma isso? De novo, plano A, plano B, plano C. Uh, eu tinha uma estratégia, quando eu trabalhava na L'Oréal, de uma expatriação. E o que eu tinha combinado com a minha diretoria na época era que em 3 anos isso aconteceria. E sempre nas minhas avaliações anuais, ano a ano, eu falava, e aí, pessoal, a minha entrega está de acordo, está além, está abaixo? Como que vocês estão enxergando isso? E sempre eu tive uma resposta extremamente positiva. Não, Marcel, tá show de bola, o resultado tá ótimo, não sei o quê, seguimos no plano. Ok, mais um ano, vamos trabalhar. Segundo ano, pessoal, e aí? Como é que tá? Tá tudo bem? A entrega tá boa? Não, Marcel, fantástico, não sei o quê. Ano que vem vamos começar o teu processo, se continuar tudo bem, vamos embora. Falei, show. Começou, voltei, entregando, fui lá no meio do ano. Falei, e aí, gente? Ah, não, Marcel, ó, você vai já fazer as suas entrevistas, porque a gente tem algumas vagas abertas, a gente vai te trazer e vai rolar. Se você passar nas entrevistas, claro. Falei, tudo bem. Fiz as entrevistas com os VPs na época, né? Aí passou um mês, o meu VP veio fazer uma visita aqui no Brasil, eu nunca vou esquecer, eu tava no Softel em Copacabana. Aí sentou eu, meu VP e o meu diretor na época, os sentaram, olharam para mim e falaram, Marcel, parabéns, você foi promovido, você vai virar Senior Area Manager em Miami, já manda os seus documentos e vai acontecer. Falei, uhul, foi promovido, legal.
Consegui, né? Cheguei lá. Consegui, cheguei lá, cheguei no meu objetivo. Já estava pensando no próximo. Pô, que cara Aham, que eles vão me colocar, não sei o quê, né? Porque eles ainda falam, ó, você vai para essa posição, mas eles não têm definido qual a marca que você vai ser responsável, qual a marca ou território. Aí, aham, beleza, isso foi em julho. E eu ia para lá em outubro. Aí já falaram, ó, até outubro a gente vai definir. Quando que em outubro, essa reunião que tinha, eles sempre faziam as apresentações dos promovidos, do quem estava se movimentando. Tudo bem, aí passou um tempo, pediram os meus documentos, né? Na época eu estava noivo, eu ia casar. Daí eu falei, olha, minha esposa tem que ir comigo. Eles falaram, não tem problema, a gente consegue o visto. Mandei os documentos. É, e aí cheguei lá em outubro, felizão, né? Falei, nossa, vou aparecer na apresentação dos promovidos. nossa. Aí, cara, palco, 200 pessoas na sala. Eu ali sentadinho, né, esperando. Fez a apresentação, The resultado. Oscar goes to, né? Tipo, já ia levantar, close nele, tipo. E aí aparecia o nome grande, fulano levanta, fulano foi promovido, não sei o quê, salva de palmas, legal. Fulano, ciclano, não sei o quê, nananã. É isso aí, gente, valeu, boa noite, a gente se vê no jantar, nananã. Eu fiquei assim, ó, meu coração, cara, Meu Deus. disparado. Porque tudo que eu planejei, tudo que eu pensei, fez assim, ó, quebrou. E aí, ali, eu estava completamente sem rumo. E eu, na minha cabeça, comecei a pensar, eu falei, cara, se eu não vou ser promovido, eu vou ser demitido, alguma coisa aconteceu. E aí, meu coração saindo pela boca, aí levantei, aí um VP me chama. Marcelo, vem cá, a gente precisa conversar. Falei, isso não é bom. Aí ele olhou assim e falou, não, Marcelo, então, a gente está com a capacidade de vistos esgotadas aqui na L'Oréal, a gente não vai conseguir te trazer esse ano, aguenta mais um pouco, não sei o quê, né? Você confia em mim, me dá mais um ano? Cara, ok, deu errado, não sei o quê, né? Podia ter me avisado antes, né? Não esse choque assim agora, mas aí que eu falo, confiei, né? Me pediram mais um ano, deu um prazo, falei, ok, Uhum. temos um E prazo. você queria muito, né? Então você concedeu isso porque você queria muito. Eu tinha. Por quê? Porque não era só a carreira. Eu estava numa posição boa, eu gostava do que eu fazia, a minha remuneração era boa, eu tinha muita flexibilidade aqui, eu tinha muita autonomia, porque eu era head do Brasil, então eu podia fazer o que eu quisesse, a equipe era minha. Ué, tudo bem, mais um ano, ok, normal. Porque, de novo, isso já é aí que eu falo da tua enquete. Eu acho que isso já é um pouco de maturidade, porque não é sempre que a porta vai estar aberta. Às vezes você está pronto, você entregou, você desenvolveu, mas Total. a oportunidade não aconteceu, a vaga não saiu. Às vezes é o que você falou, agora o mercado desabou. Cara, as vagas estão congeladas. Né? Você tem que Sim, ter paciência de esperar e ver que isso não é uma coisa, não tem a ver com você. E isso, infelizmente, exato. isso é maturidade. Né? Isso Você não vem. controla tudo, né? Não tem como. Você tem que fazer a sua parte e esperar a hora que abrir a porta é você que entra, Exato, você tem que né? estar. Tipo, Tem um amigo exato. que fala: oportunidade, cara, é um cavalo que passa correndo. Competência é você conseguir agarrar o cavalo e ficar em cima dele. Demais. Então, às vezes, você tá pronto ali esperando com a sela na mão, o cavalo não passa, você vai ficar ali com a sela. É, acontece, acontece. Você precisa estar pronto por muito tempo, porque às vezes ele vai passar uma vez. E você Exato. precisa estar pronto para pegar, né? E muitas vezes Mas e aí? Aí você recebeu a notícia, o VP te chamou, você me te chamou, deu mais um ano, mais um ano. Falei, ok, mais um ano. Passou e esse. seus resultados, como foram nesse ano? Cara, entreguei. 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 Porque eu sabia, porque eu falei, não posso deixar a peteca cair, porque senão, lógico, se você não tá lá, se você ainda não botou a coroa e sentou na cadeira, você não é rei ainda. Então, É isso. continuo entregando, lógico. Eu sabia que se começasse a cair o resultado, aí que eles iam ter menos motivo ainda, falar, não, ó, o Marcel, ó, já frustrou, não aconteceu, não sei o que, né? Daí pode ser visto também como imaturidade. Falar, ó, como é que você vai colocar um cara numa cadeira estratégica dessa, que não sabe lidar com frustração, porque, de novo, não só com a sua carreira, a vida de vendas é frustração o tempo inteiro. Né? Você combina uma coisa com o cliente não entrega. Você acha que o mercado vai reagir do jeito A, ele vai do jeito B. Então você tem que ser muito Hum. então eu falei, não, preciso manter focado, vou entregar, vou trabalhar. Tem um casamento para pagar, falei, não dá. Peguei. Termina-se o primeiro ano. Aí começou a crise no Brasil. E a L'Oréal tinha feito uma fusão com a Niel,
O que eles me falaram na época, eu falei, olha, Marcelo, realmente a gente não vai conseguir o teu visto, mas a gente vai te movimentar dentro da L'Oréal Brasil. Só que daí, eu até me antecipei, aí a L'Oréal Brasil já estava no fim do governo Dilma, ainda não tinha sido impeachment, estava em crise, a L'Oréal tinha comprado a Aniele, então eles estavam, na verdade, reduzindo cadeiras de gerência e diretoria, então eles não tinham espaço para me alocar na minha remuneração ou algo assim. Só que daí eu senti que a empresa começou a me enrolar constantemente. Eu perguntava e eu tinha respostas evasivas, me prometiam coisas que não aconteciam, né? Teve uma vez, essa eu não vou citar o nome de quem era o gerente, o diretor na época, ele virou para mim e falou, Marcel, se a gente não conseguir te promover, nós somos diretores incompetentes. Nossa. Juro, e ele não estava sozinho na sala, ele estava com mais dois. Se a gente não conseguir te promover, incompetentes. Até hoje, se um dia eu encontrar com esse cara de novo, eu quero falar, e aí? Você é incompetente ou o quê? E de Pois fato, é. porque eles começaram a postergar, chegou uma hora que eu falei aquilo que você falou, a carreira é minha, a carreira não é da empresa. E aí eu Exato. faço os meus contatos dentro das posições disponíveis, mas dentro do meu plano geral, que ainda é ser expatriado. Exato. Você tem um plano, é porque às vezes você. Teve uma vez, cara, que eu palestrei para um monte de jovens, e aí a gente estava falando sobre objetivo, jornada e barreiras, né? Cara, se você tem muito claro qual que é o seu objetivo, a linha, você queria que ela fosse reta, né? Tipo, você queria porque era mais fácil, esse é o caminho mais fácil, mas, cara, não é ali. Tem vários gráficos, se você googar aí, você vai achar um monte de gráfico que é o caminho do sucesso, é um monte de emaranhado até chegar lá. Só que o ponto é que a maioria das pessoas tem a primeira barreira, elas voltam. Elas falam, isso aqui não é pra mim, tá vendo? Tipo, por exemplo, você poderia vir agora e falar assim, não deu certo, então não era pra ser. Mas não é, porque não é sobre isso, cara. Você quer, você vai, se vai ter uma barreira, você vai, às vezes, parar nessa barreira e vai entender, como é que eu quebro essa barreira? Às vezes você vai desviar dessa barreira, às vezes você vai pular essa barreira, às vezes você vai quebrar essa barreira. Por quê? Porque você tem um comprometimento com aquele objetivo, uma obsessão, no bom sentido, por aquele objetivo, que, cara, não tem barreira. E aí, obviamente, com valores, com ética, honestidade, você vai transpor essas barreiras até chegar no seu objetivo. Cara, isso pode levar 6 meses, pode levar 6 anos, mas, cara, você quer aquilo. Então, aquilo para você não é um problema você ficar mais 3 anos esperando, entendeu? Porque você quer aquilo. 3 anos, o que é 3 anos? Não é nada. Não é nada, entendeu? E outra coisa importante, fizeram um comentário aí que eu vi de ir fazer entrevista, tudo. Além de você ter o seu plano, você tem que saber o seu valor no mercado. E o que o mercado está literalmente comprando ou não. Porque você é uma mercadoria, o mercado te compra ou não. Então, você Perfeito. Fale mais sobre isso. entrevistas ao longo do ano, eu acho sim que é importante. Você não necessariamente precisa querer sair. Mas, se aparecer alguma proposta dentro do seu master plano que faça sentido, né? Por que não? Ou às Isso é vezes, uma baita dica, cara. você Para faz. você ver, Os caras para falam, você ver o seu valor no mercado, né? gosta de você, mas a remuneração não bate. Então você fala, pô, se a remuneração é um issue para você, se é um problema, porque às vezes você fala, sei lá, tô em começo de carreira, tô solteiro, não sei o quê, tudo bem, eu posso um pouco menos, mas para dar esse passo faz sentido, mas você já tá, às vezes, em um momento, você tem um custo fixo alto, casado, filhos, não sei o quê, né? Fala, puxa, eu não posso abrir mão de grande parte da minha remuneração, então isso não faz sentido. Então aí você volta o exército para dentro do quartel e repensa. Exato. Foi o que eu fiz. Aí eu repensei, vi. Aí apareceu a Remy Control, que foi uma oportunidade com um ex-VP meu, que era da L'Oréal também, que ele passou uma situação parecida na L'Oréal. Depois, conversando com ele, ele me disse que ele passou uma situação muito parecida. E estão deixando ele encostado numa que eles chamam de vice-presidência de projetos especiais para ganhar tempo, para mandar ele para. Na época, iam mandar ele de volta para a França, ele não queria, porque ele tinha todos os filhos lá em Madrid, morava lá há muitos anos. E aí encostaram ele um tempo, aí ele se irritou e falou, não, chega, eu vou resolver isso porque ninguém vai resolver por mim. E aí ele me encontrou numa posição parecida, mas com um escopo um pouco maior. Aí já não era mais responsável só para o Brasil. Aí no começo eu fiquei responsável por Cone Sul. Então Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. E com a mesma promessa. E aí desde entrar, ele já sabia qual era o meu objetivo. Ele falou, Marcel, eu preciso de 3 anos. Você me dá 3 anos. Aí você falou, beleza.
Falei, ok, porque eu estou no escopo maior, a minha remuneração Aham. era próxima, hoje está um pouco superior, mas ok. Então, tudo Uhum. estava dentro do projeto. E aí foi passando o tempo, Perfeito. ganhando mais território. Então, até é engraçado falar isso. Eu ganhei o Peru, aí depois Colômbia, né? E agora que você falou, com a crise, o que aconteceu? Ah, o faturamento da empresa desabou, principalmente da nossa divisão, da Business Unit de Travel Retail. E houve uma redução dos diretores comerciais e a minha chefe foi desligada e um outro diretor foi aposentado. E as áreas deles vieram para mim. Então hoje eu sou responsável desde a fronteira do Canadá em Vancouver até Ushuaia, Terra do Fuego, tá tudo sob a minha responsabilidade. E E aí é você já assumindo uma posição acima, né? exatamente, é eu assumindo uma posição acima sem efetivamente ter a posição em si. Mas aí de novo, Não, eu falei, né? entendendo o momento do mercado, né? Você sabe, eu não posso virar para a empresa e falar, escuta, cadê minha promoção? Cadê meu dinheiro? Exato, agora não é hora. Eu estou cortando posições, você vai ter que ter paciência. Então, de novo, Perfeito. estão me testando nessa posição agora. Se eu entregar e as coisas derem certo, provavelmente, se o mercado tiver uma resposta adequada dentro do que a gente está planejando, deve acontecer uma promoção em breve. Né? Mas, de novo, Total. tudo isso é o plano. Tá? Uhum. E você tem que estar pronto para ele. Não. É, Eu acho que a grande não, parte das pessoas isso, elas não estão prontas para que o plano não dê certo. E aí as coisas não acontecem, elas ficam perdidas, desistem e largam mão. Né? exato. Mas é que eu acho que no final, é o que você falou, é plano A, plano B, plano C, mas uma coisa que não pode mudar é o objetivo. Quer dizer, pode mudar, mas você precisa, ele precisa ser forte o suficiente para você ter vários planos, entendeu? Para chegar nele. Exato. Eu acho que esse é o ponto. Porque Pessoal, amanhã você pode falar assim, eu não quero mais. Você fala assim, eu não quero mais ser expatriado, eu quero morar no Brasil, só que eu quero morar, sei lá, eu quero trabalhar numa empresa, uma empresa B, sei lá, né? Não quero mais trabalhar com bem de consumo, eu quero trabalhar com impacto social. Cara, esse é o seu novo objetivo e você vai focar nisso. E aí você falou uma coisa desde o começo que você queria ter puxado e ao longo do seu discurso você falou bastante, que é em relação às pessoas, né? O Eduardo falou isso, a Marina falou isso semana passada, cara, você me conhece, não há discussão que eu acredito pra caramba que se você se conectando com pessoas, verdadeiramente, né, não só como network, mas você se conectando de verdade, você acaba influenciando mais pessoas e você acaba conseguindo as oportunidades naturalmente, assim, e não só pelo relacionamento, mas porque você gera muito valor, as pessoas lembram de você, porque você se conecta com elas, e naturalmente as pessoas lembram de você. E você é assim desde a faculdade, né? Tipo, com centro acadêmico, você sempre foi o cara que se relacionou com as pessoas, sempre quis aparecer ali, né, como uma pessoa importante dentro do contexto que você estava, bateria da faculdade e tudo mais. Conta um pouco, assim, da importância que você vê, obviamente, além disso que eu falei, mas como as pessoas foram importantes nessa sua jornada até agora. cara, tudo são pessoas. O mundo são pessoas. Sem isso, nada existe. Então, como o pessoal gosta de falar, a empresa não me viu. Não é que a empresa não te viu. As pessoas que fazem parte da empresa, do corpo diretivo, não te viram. Então, numa próxima oportunidade, como que você vai fazer para influenciar essas pessoas para que você seja visto? Para que eles entendam o que você faz, para que você mostre o seu valor, né? E eu que a gente comentou no começo, os primeiros chefes são muito importantes nisso. Até para, eles te ensinarem isso, porque pouquíssima gente entra na empresa sabendo como as coisas funcionam. Dois, eles te desenvolverem, te darem abertura, realmente te ouvirem no que você propõe, né? E três, te abrirem as oportunidades. Óbvio que o três só vai vir se você fizer os outros dois bem e você entregar. Você ter essa oportunidade, você ter uma empresa que te abre isso, você ter um chefe que te abre isso, acho que quando você pensa em plano de carreira, você tem que pensar se o seu chefe te dá essa abertura. Né? Tem muita gente que acaba sofrendo com chefes ruins, que não querem movimentar as pessoas porque tem preguiça simplesmente de treinar uma pessoa para ficar no lugar, falar, fulano é muito bom nessa posição, né? Vou muito trabalho, treinar outra pessoa, não sei o que, deixa ele aí, deixa ele aí. E aí você vai frustrando aquele profissional, uma pessoa que tinha potencial, que desejava muito, acaba morrendo.
Então, no ciclo de vida daquela pessoa na empresa, acaba caindo por má gestão. Isso é muito ruim. Total, Já tive chefe ruim, total. é horrível. Não, cara, todo mundo já teve, e eu todo dia eu luto para não ser nada parecido com os chefes ruins que eu tive. Porque Uhum. conforme você vai subindo, você vai lidando com as pessoas e você, se você não tomar cuidado, você acaba sendo um pouco igual ao que você teve de exemplo. É quase como pai e filho, assim, sabe? Uhum. Então você precisa dar o exemplo, né? Você precisa fazer aquilo que você quis que fizessem com você e que eventualmente não fizeram. Tá. Cara, esse negócio de chefe é interessante porque também vai muito da percepção e do quanto você está compromissado com a sua carreira. Eu até falei isso na primeira live, foi assim, quando eu caí na real que eu precisava vestir a camisa da minha empresa, eu até escrevi um artigo sobre isso, porque eu caí de fato na real, eu desenhei meu plano e tal, e eu virei para minha chefe e falei assim, eu queria conversar sobre o meu plano de carreira, mas eu não falei para ela, qual que é o seu plano de carreira para mim? Eu falei assim, eu queria conversar sobre o meu plano de carreira, porque eu tenho um plano, você tem? Cara, ela regalou o olho assim, no primeiro momento ela deu uma assustada, Uhum. mas a minha relação com ela dali para frente foi absolutamente diferente, porque ela entendeu que eu tinha uma ambição, que eu queria chegar no lugar, porque eu deixei claro onde eu queria chegar, falei, eu quero chegar aqui. E aí a gente jogou aberto, entendeu? Ela falou assim, beleza, hoje eu acho que você não tem o preparo, a capacidade para chegar nessa posição que você quer. Eu falei, eu também acho, mas esse é meu plano, eu quero chegar aqui. O que Você você vai me ajudar a chegar nisso? a desenvolver para chegar nesse ponto? Exatamente, cara. E de lá para cá, é só sobre isso. Uhum. Todas as nossas interações, todos os nossos touch points é sobre isso. É sobre, cara, como eu posso ser melhor para ocupar uma posição. Seja lá ou seja em outro lugar, mas tá claro que ela entendeu, entendeu? Lógico, feedback fica mais construtivo, Stênio. Ela pode usar, Exato. por exemplo, exemplos reais do dia a dia de vocês para falar, ó, por exemplo, naquela reunião você falou tal coisa que com nível de experiência para chegar na posição que você quer, você não deveria falar isso. Você não deveria, às vezes, cair nesse Exatamente. ambiente. Né? Às vezes você não deveria ter Exato. tanto jogo, você deveria ter testado, sei lá, para ver se o cara queria te ferrar ou não para fazer isso. Né? Às vezes ela fala, ó, tá vendo? Você precisa abrir o olho nisso, isso é importante no seu próximo passo. Total, total. Fica tudo muito mais claro. E aí evita a frustração, porque o que eu vejo e que eu vivi foi assim, eu tinha um plano, vamos dizer que eu tinha um plano, eu queria chegar em algum lugar, mas eu nunca contava isso pro meu chefe, porque na minha cabeça, o meu chefe, a empresa que eu trabalhava, tinham que me ver. Uhum. Como que eles não vão me promover? Como que eles não estão vendo que eu estou entregando tanto? Cara, E ao contrário, cara, cada pessoa tem uma agenda, você tem que mostrar que você quer, cara. Não adianta você ficar esperando que os outros façam por você aquilo que nem você está fazendo por você. uhum. Entendeu? Tipo, esse é o grande ponto. E aí, partindo desse raciocínio, numa conversa que eu tive com um amigo meu uma vez também, foi assim, a gente conversando sobre essa história de ficar muito tempo na empresa, de que as empresas que você passa, você precisa aproveitar o tempo para você afiar o machado, né, para você se tornar melhor naquilo que você faz. E ele me falou de um range que ele usa, que é assim, ele fala, cara, o que eu tento em toda empresa que eu chego? Eu tento melhorar minha produtividade num nível que em 70% do tempo, ou 50% do tempo eu consigo entregar o que eu tenho que entregar, as necessidades, tipo, que não vão acabar, né, tipo, o job, preciso entregar isso, porque isso aqui eu fui contratado para isso. Uhum. E os outros 50% ou 30%, dependendo de como tiver a sua dinâmica produtiva, os outros 50% e 30% eu vou usar para minha agenda. É a Uhum. agenda para minha promoção, é a agenda para o meu próximo passo. Então, puta, é igual você falou, quando você consegue tipo, se organizar, ter essa flexibilidade nessa carreira 3.0, você usa o tempo que você tem, entre aspas, livre, para poder construir a sua imagem para o próximo passo. Né? Uhum. Porque se você só ficar fazendo aquilo que você faz, que você é contratado para fazer, dificilmente você vai dar o próximo passo. E aí eu comecei a me forçar nisso, a falar, cara, como que eu posso ser mais produtivo? No sentido de, o que é realmente importante? E aí você percebe como as coisas se misturam, por isso que eu trouxe a matriz de volta, porque no final você precisa fazer aquilo que está naquela matriz de esforço e impacto, porque aquilo são seus entregáveis. Uhum. As que têm o maior impacto são aquelas que vão te levar para o próximo passo. Quando você cruza os de maior impacto com aquilo que é valor para você e propósito para os seus objetivos, cara, você vai começar a organizar seu dia para fazer aquilo. Então, a Uhum. minha pergunta é, como você tem organizado o seu dia, ou como você tem organizado o seu dia desde 2009 para uma dinâmica de, cara, eu preciso organizar as coisas que eu tenho que fazer no dia, você tem uma agenda, né, você tem a independência na sua agenda, e como que eu organizo essa agenda paralela, que é a agenda que vai me fazer ser expatriado, por exemplo, que é o seu próximo passo. Cara, eu costumo mexer muito mais no que é rotina na parte da manhã, nas coisas chatas, burocráticas,
que eu acho que eu tenho mais paciência, e à tarde eu brinco que eu gosto de fazer o que eu acho mais legal, mais divertido, para pensar. Eu acho que à tarde, Uhum. começo da noite, no começo de carreira, eu gostava muito de trabalhar à noite. E eu sentia que nesse momento que as coisas acalmam, para de chegar e-mail, para de tocar o telefone, é quando eu conseguia produzir mais. Eu sempre gostava de colocar a música, ouvir música bem alta no fone, e ou abrir um Excel, alguma coisa e começar a fazer as coisas. Uh, era basicamente foi assim, cara, e até hoje. Às vezes, agora em home office aqui em casa, às vezes eu boto o fone de ouvido com alguma coisa que eu preciso pensar, que eu preciso criar. A Larissa briga comigo, ela fala, tira esse fone, eu tô falando com você. Eu falo que eu tô em outro mundo, eu desconecto. Tá em flow, né? Tá total em flow. Total, cara, total. Eu saio do corpo, assim, tipo, eu sinto assim, tipo, conecta. Animal. E É, tem um comentário aqui, cara, que eu acho que é interessante também, porque você é um cara que se formou em marketing, a gente se formou junto, e você foi para vendas, né? Porque você teve a oportunidade, você enxergou, você construiu a sua carreira em vendas e hoje é claro que você gosta, né? É bem óbvio, assim, ver você falando o quanto apaixonado você é pela sua carreira, pelo aquilo que você faz. E tem uma coisa, cara, que também é tabu. Isso é tabu. Porque o comentário é o seguinte: eu tenho dificuldade disso, de precisar se vender e ficar mostrando para o seu chefe que você está ali entregando. Isso uhum, deveria ser algo natural, ele não está isso conforme acompanha as suas entregas. Eu falei, né, sobre isso. E, cara, se você não conta para as pessoas não sabem que você quer ser promovido. claro, Mas tem um tabu que é o seguinte: as pessoas têm medo de vender. sim. Eu aprendi que todo mundo é vendedor. Você falou isso aqui, agora há pouco. Você falou, cara, sempre está vendendo alguma coisa. Ou você está se vendendo, ou você está vendendo um produto, ou você está vendendo um serviço, ou você está vendendo a sua empresa. Se você é vendedor, você precisa ser vendedor. Ah, mas eu não sou extrovertido, não importa. Não é sobre isso, né? Ser vendedor não é sobre ser extrovertido ou não. E-mail. Você não precisa sentar frente a frente. Se é uma coisa muito difícil para você olhar para o seu chefe frente a frente, você se sente acuado, manda e-mails, notes, reminders, né? Tenta por outro caminho, né? Alguém que seu chefe conversa bastante, se você se sente mais à vontade com aquela pessoa, se você confia naquela pessoa para ela chegar no seu chefe. Acho importante dessa pergunta é porque ela lida com a expectativa que você tem do seu chefe. E você não passa na cabeça dele. Cada vez mais as empresas estão mais enxutas e as posições de gestão, você tem mais coisas para fazer. Às vezes, o seu chefe não tem tempo de ver o que você espera ou o que você faz, se você não vai lá e literalmente abaixa a tela do computador dele e fala: Fulano, você viu que eu te mandei tal coisa? Grande parte das vezes vai falar: putz, cara, não vi, desculpa, o que que é? Vamos lá tomar um café? Eu quero te falar sobre isso. Né? Ou, eu te mandei um e-mail, lê e me responde, me dá um feedback do que você acha, né? Pedir esse feedback constante, né? Não esperar, porque muitas empresas nem têm programa Sim. de avaliação de final de ano, essas coisas. Uhum, Não, você chega, uhum, uhum. cara, entreguei tal e tal coisa. Por isso a matriz é legal, porque a matriz de esforço e impacto, você consegue quantificar os impactos e você senta com o teu chefe e fala: fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz aquilo, entreguei tal coisa, todos os SLAs em ordem, entreguei mais coisas, fiz não sei o quê. Pô, cara, e aí? O que que você acha? Preciso fazer alguma coisa? Tô pleiteando um aumento. Tô vendo tal vaga. Acho que eu poderia ir para tal vaga. O que eu entreguei, tal, tal, tal. Pô, me ajuda nisso. Né? Animal. Você tem que Animal. tem que ser aberto. E até uma outra pergunta que a Larissa colocou aí que é verdade. Às vezes fala, às vezes o chefe tem que ser promovido para que você seja promovido. Vira para o seu chefe e fala: cara, aonde você quer chegar? O que que eu Isso posso, é fantástico, cara. o que que Isso eu é posso fantástico. ajudar a chegar lá? O que que eu entregando? Porque não tem jeito. O resultado da equipe é o resultado do chefe. Não existe chefe com Total. resultado se a equipe não entrega. Isso é um mau gestor. Isso é um fato. Sim, Não, você tem que falar sim. o que que a gente tem que entregar, o que que a equipe tem que entregar para você chegar lá na diretoria, na vice-presidência, chutar a porta e falar: minha área está entregando Subir tanto. todo mundo, né? Vamos subir todo mundo aqui. Vamos subir todo mundo, cara. Um chefe É meu fala: isso. É isso. carreira é muito disso. Você se agarra nas pessoas certas, o cara sobe, você sobe junto, mas se você se agarrar, o cara afundar, sem ser esperto de soltar, você vai cair junto. Não, tem uma analogia, e a gente já está acabando, eu quero falar essa analogia que é muito legal, porque é assim, se você não é o foguete, agarra no foguete e joga combustível, cara. Se É, agarra nesse foguete, joga combustível e vai junto, entendeu? Tipo, pra porque algum, é exatamente isso. Cara, vamos embora, vamos junto. Porque todo mundo cresce. Se a pessoa que está em cima cresce, você cresce junto. Quem está embaixo de você cresce. É um grande empurra-empurra aqui, né? é, A gente está acabando os últimos 30 segundos.
terminar, só para do chat. Termina, então termina, fecha. Não conte com que as pessoas, o que você acha que eles sabem. Muitas vezes eles não sabem. Você tem que fazer ser visto. Não tem outro jeito. Perfeito, perfeito, é isso. Marcel, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua história. Espero que a gente faça outras.